Olá, que bom ter você aqui no meu canal mais uma vez e através desse vídeo que faz parte de uma playlist chamada O que é? A ideia dessa playlist é tratar alguns assuntos com profundidade suficiente para esclarecer e fortalecer a fé e diminuir a distância entre a teologia acadêmica da teologia prática, aquela que a gente aplica na vida. Nossa vida como cristãos, nós fazemos teologia em todo instante. Cada vez que nós falamos da fé, cada vez que nós vamos até a palavra para dela sermos enriquecidos com verdades e que nós trazemos essas verdades bíblicas sobre outras vidas, isso também é fazer teologia, chamada teologia prática. E hoje o tema que nós vamos abordar é o que é teologia bíblica. Só que antes da gente começar o assunto, a gente precisa acertar um compromisso. Se essa postagem te ajudar a ser esclarecido de alguma maneira, trouxer alguma abertura de entendimento, então você está comprometido a se inscrever aqui no canal e dar um like para que a plataforma continue sugerindo este vídeo para outras pessoas. Há uma grande discussão de ser a teologia bíblica algo mais importante do que a teologia sistemática. Bom, eu prefiro que você responda isso depois da gente esclarecer algumas coisas aqui, mas eu creio que elas são complementares. Não tem como se fazer uma boa teologia sistemática sem o conhecimento de uma boa teologia bíblica. Quando a teologia sistemática pode ser um risco em relação à teologia bíblica. Quando diferente da teologia bíblica, a teologia sistemática coloca qualquer outra chave interpretativa acima da revelação progressiva de Deus, que é a Bíblia. Ou seja, se utiliza de outras ferramentas e traz a elas maior autoridade do que a progressão da revelação. Mas também é importante que nós não creiamos que todo tipo de teologia sistemática desenvolvida não vai observar isso, porque é raríssimo que aconteça. A teologia sistemática, ela tem a teologia bíblica como parte do seu bloco de estudos. Seria um atropelo, seria fazer teologia a partir de vários instrumentos que não a própria Bíblia. Ela é a ferramenta mais eficaz quando se trata de trazer luz a uma porção específica dela mesma. Teologia bíblica, poderíamos dizer, que é aquela que se preocupa em elucidar a revelação a partir do estudo da progressão dessa revelação ao longo dos textos bíblicos. Ou seja, é a teologia que busca contextualizar e compreender os textos a partir dos textos anteriores que lançam luz sobre aquele texto específico. A teologia bíblica não descarta o contexto histórico, mas ela se apropria de uma forma muito mais densa do contexto histórico que a própria Bíblia traz. Desenvolver teologia bíblica é olhar um texto específico da palavra de Deus como sendo parte de um todo e considerar esse todo para melhor compreensão dele. A Bíblia é cheia de relatos históricos, é cheia de relatos culturais, é cheia de relatos de toda sorte que vão contribuir para a compreensão progressivamente de tudo que ela vai apontar à medida da sua evolução. Então nós vamos ver, por exemplo, Mateus citando textos ou fazendo afirmativas e vamos entender melhor essas afirmativas à luz das promessas feitas por Deus a Abraão e os seus descendentes. Eu diria que se observarmos uma boa teologia bíblica, temos menos chances de equívocos grandiosos. Quando nós observamos o que pratica a teologia sistemática, que é muito contributiva e que pode somar muito para muito entendimento e contextualização dos textos e suas aplicações em tempos atuais, mas ela também é mais sujeita a grandes equívocos. Por isso que muitas das heresias desse tempo nasceram a partir de concepções sistematizadas de alguns homens que as escreveram. Porque considerando o aspecto filosófico, contextual social, arqueológico, nós podemos acabar nos vitimando com compreensões que não são a verdade. E quando nós falamos da Bíblia, nós estamos falando da verdade.
A Bíblia é a verdade. Mas óbvio que a gente não deve jogar a criança com a água suja da bacia fora. Nós devemos entender o valor de toda a busca de compreensão bíblica. E não devemos também, por isso, demonizar as diversas obras de teologia sistemática que existem e que podem, em algum momento, nos auxiliar e até auxiliar com muita profundidade. Teologia bíblica também, ela é basicamente a forma com que o leigo, aquele que vai buscar a Bíblia para obter algum entendimento, alguma compreensão do que Deus quer para a sua vida a partir de um texto, de um bloco de texto, ou para esboçar uma pregação que vai ser aplicada à congregação, isso é muito comum que nós façamos de uma forma até quase que instintiva a teologia bíblica. Nós pegamos aquele texto, nós entendemos quem é que está falando, nós entendemos qual é o contexto e para quem ele está falando. E aí nós observamos quais são as palavras bíblicas relacionadas a esse mesmo contexto. Nós vamos observar as profecias que provavelmente podem estar se cumprindo neste momento desse bloco literário. E assim nós pegamos todo esse arcabouço e trazemos para uma aplicação contextualizada. Em que sentido? Ele se aplicava a essa realidade. Essa realidade também nós a vivemos hoje. Então, podemos aplicar as orientações, as instruções, a vontade bíblica revelada nesse texto a essa questão dos dias de hoje, porque vemos que é coerente que assim seja, porque se trata da mesma realidade essencial humana, em contextos culturais diferentes, mas ao mesmo tempo similares, e é óbvio que nós também nos vemos no nosso lugar dessa progressão da revelação de Deus. Então, toda a revelação vai acabar sustentando a nossa compreensão das aplicações de Deus, da vontade de Deus ao nosso tempo. Toda vez que nós falamos de teologia, e não importando se é sistemática, não importando se é teologia bíblica, elas fazem parte de um arcabouço que costuma se chamar de teologia exegética. Ou seja, a gente sempre vai precisar questionar o texto, aquilo que ele traz como verdade para nós. Nós vamos sempre ter que fazer teologia. Espero ter contribuído para uma melhor compreensão de um assunto que é complexo, sim, mas eu acredito que ele possa ser falado de uma forma mais simplificada, como tentei aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, se inscreva no canal, toque o sininho, porque vão vir outros assuntos muito importantes para a compreensão e para o desenvolvimento da fé. Espero ter colaborado e que você tenha um dia muito proveitoso na presença de Deus.